Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. A gente fala ao vivo aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. E você é nosso convidado a partir de agora a acompanhar o Bom Dia Senar Mato Grosso. Você sabe, nesse programa, semanalmente, a gente sempre traz aqui especialistas, técnicos, zootecnistas, agrônomos, enfim, gente que entende do assunto que a gente traz na semana. E que, é claro, são pessoas que trazem informações importantes que podem ser utilizadas aí no dia a dia da sua propriedade rural e, quem sabe, melhorar o desempenho da sua propriedade. Hoje, por exemplo, quem está aqui comigo é o Armando Urenha, que ele é zootecnista e coordenador da ATEG, que é Assistência Técnica e Gerencial do Senar Mato Grosso. Bom dia, Armando, seja bem-vindo. Bom dia, Patrone, bom dia a todos. Vamos começar explicando Hoje nós vamos estar falando sobre assistência técnica e gerencial do Senar. É um programa, uma metodologia diferente de estar levando essa extensão a campo. E hoje a gente vai estar trabalhando a viabilidade e a produção na pecuária leiteira. Perfeito. Explicando então, Armando, já então o que é a TEG, que está aqui na sua tela, Assistência Técnica e Gerencial, esse trabalho desenvolvido pelo Senar. E ele já adiantou aqui, viabilidade versus produção, né? Como identificar, como buscar na sua propriedade aí, entender de que maneira você pode buscar viabilidade econômica na sua atividade leiteira. Você que está nos acompanhando, se tiver dúvidas ao longo do programa, pode participar, manda mensagem para o WhatsApp para a gente. Aqui a gente traz até o Armando para ele tentar responder. O telefone está aí, ó, 99 212 1055, código de área 65. Vamos então passar a entender como enxergar, como identificar os principais pontos aí, Armando. Legal, vamos lá. Hoje a gente sabe, nós temos um cenário, a gente tem a União Europeia e a Índia, e elas representam um pouco mais de 44% de toda a produção leiteira que a gente tem no mundo. O Brasil, por sua vez, está em quinta posição, a gente tem menos de 5% de produção representando aí o nosso ranking mundial. E a gente sabe que nós estamos num país que tem capacidade para produzir muito mais que isso, para ter uma rentabilidade totalmente viável em relação à pecuária leiteira, e a gente tem que saber quais os passos, como que a gente deve conduzir, quais são os critérios, quais são as bases que a gente tem que investir mais, ser um pouquinho mais atrevido até nessa atividade para que realmente a gente tenha lucro e um lucro que seja sustentável para essa produção. Perfeito. Por sua vez, nós estamos no estado que é um terceiro maior estado do país, mas a gente está elencado na 9ª posição. A gente, comparando com Rondônia, comparando com Goiás, que são outros estados que produzem muito mais leite do que nós, numa mesmas características climáticas, características de biomas, e a gente tem condições, o pessoal está produzindo muito mais que nós ainda. Isso quer dizer que o Mato Grosso tem condições de crescer muito, muito, muito mais do que já produz hoje ainda. Existe o passo para isso, a gente está indo gradativamente, subindo degraus com os nossos produtores, mas a gente espera sair dessa 9ª posição e atingir rankings maiores. A gente vê que tem estados onde seu relevo, seu clima são muito mais difíceis de produzir leite e tem produzido leite com muito mais quantidade e mais qualidade que nós. Então tem um mercado aí para a gente poder estar investindo, para a gente poder estar dando uma atenção maior. Agora, Armando, é só para frisar esse número de Mato Grosso. A gente sabe que nos últimos anos houve até uma estagnação e muitas vezes retração no volume produzido aqui em Mato Grosso, que retrata as dificuldades aí que a cadeia produtiva, que os produtores enfrentam. E como você disse, a gente tem possibilidades de galgar espaços maiores, de alavancar essa produção, mas é claro, isso também depende de encontrar a maneira de tornar essa atividade mais viável dentro das propriedades, é isso que você vai trazer aqui hoje, para gradativamente você conseguir também elevar o seu índice de produtividade e, consequentemente, alavancar essa produção. É importante você conseguir enxergar isso na sua propriedade. Sim, e enfrentar e conseguir conquistar todos os desafios que a gente tem presente nessa... Não são poucos, né? Não são poucos, são inúmeros, a gente enxerga que eles estão desorganizados, e a gente tem que tratar cada um deles de uma maneira exclusiva e independente. Por sua vez, a gente tem nessa cadeia que é o leite, a pecuária leiteira, inúmeras oportunidades. Então a gente tem, além do leite in natura, a gente tem o leite industrializado, feito pelas agroindústrias, outros subprodutos do leite, ou seja, nós estamos trabalhando com um produto que tem aceitação no mercado. Então não é um produto e depois a gente vai buscar o mercado. O que a gente produz já vai ser vendido. Esse é um ponto forte. Só para você ter noção, hoje no Mato Grosso, um ponto fortíssimo.
tem a particularidade que a gente vende o leite para depois saber quanto a gente recebe. Então, quando a gente não consegue colocar o preço antes, a gente precisa, então, provisionar o quanto a gente vai ganhar. Então, a gente precisa de um planejamento para isso. Porque senão a gente produz e não sabe quanto vai comercializar. Tem gente que trabalha com leite in natura, tem gente que trabalha com leite fluido, tem gente que trabalha com leite feito nos seus subprodutos industrializados, mas a gente tem ainda um déficit, por exemplo, os nossos laticínios no Mato Grosso estão trabalhando com a margem de 50% da sua capacidade operacional. Então falta produto no mercado. Essa é uma grande oportunidade. O que a gente produz tem condições de estar escoando esse produto, desde que a gente faça um planejamento, quanto que eu tenho que produzir, por quanto eu tenho que produzir, quanto vai me custar isso. Para a hora que vier o preço do leite que me for remunerado, a gente ter condições de sustentar a pecuária, aquela atividade na minha propriedade, a minha família, a minha propriedade em si, e estar inserido dentro do mercado, inserido como cidadão aí. O que se espera é que a gente tenha uma atividade numa visão totalmente empresarial. Eu imagino que a grande dúvida seja, de fato, como fazer esse planejamento, né? Como elencar esse planejamento, como encontrar esses elementos e as alternativas para driblar essas dificuldades que você elencou aí. A gente chama isso, eu acho que é o tema da nossa manhã de hoje, é a viabilidade econômica. O que é viabilidade? O quanto que é viável essa atividade para mim? Não só econômica, como financeira, o que ela representa na minha propriedade? O que ela representa para a minha família? E aí, junto a isso, a gente tem que entender que a pecuária leiteira, a gente costuma falar assim, mas eu tenho que tirar meu prolabore, eu tenho que tirar meu salário. Não é isso. Você tem que tirar um recurso suficiente que tenha condições de pagar o seu prolabore, o seu salário e sobrar mais um pouco. Então, não é o que vem a mais do leite que é o meu salário. É quanto custa aquela minha mão de obra exercendo aquela atividade, a minha mão de obra familiar, por exemplo, aqui no Mato Grosso, 85% das propriedades são oriundas de mão de obra familiar. Quanto custa essa mão de obra? E aí o leite tem que ser rentável ao ponto de que consiga pagar as despesas, consiga pagar a depreciação das minhas máquinas, dos meus equipamentos, das minhas instalações, faça um recurso para essa mão de obra que está sendo utilizada na pecuária e ainda me deixe um troco para utilizar em outras frentes que eu achar que sejam interessantes. Perfeito. Para isso, a gente estava falando dos desafios que a pecuária leiteira enfrenta. Para a gente falar o que é produtividade, a produtividade, na verdade, é um conjunto, é uma organização que a gente tem que ter de diversas áreas. Por exemplo, aqui a nutrição, a genética, a sanidade, instalações, a assistência técnica ajudando a organizar tudo isso aí, as boas práticas e a gestão. E falando em assistência técnica, o quanto que ela é importante na sua atividade. Por que a gente precisa, quando a gente está doente, a gente vai ao médico. Quando a gente precisa de dinheiro, a gente vai ao banco. Quando a gente precisa de remédio, a gente vai numa farmácia. Quando a gente precisa de assistência técnica, por que o produtor não utiliza as secretarias de agricultura, as instituições governamentais, o próprio Senar, outras instituições do Sistema S, outras instituições particulares para trabalhar com isso? Assistência técnica é um suporte que vem organizar tudo isso daí. O que é organizar? O que a gente pensa em organizar? Se a gente tomar que nossa assistência técnica entende a nossa propriedade como um cubo mágico, onde cada cor representa uma determinada área, por exemplo, se o verde representa instalações, se o branco representa a sanidade, se o amarelo representa a parte de nutrição, se o vermelho é a gestão e assim por diante, a propriedade tem tudo isso lá e tem condições de estar organizando isso. Sozinho o produtor está tendo dificuldade, então peça apoio. Esse apoio é via assistência técnica. Se a gente tiver, então, nossa mesma propriedade organizada corretamente, onde todos os fatores são dependentes um do outro, que eu falei agora, por exemplo, sanidade, instalações, genética, manejo, quando isso estiver tudo organizado, e aí a nossa propriedade tem condições da gente começar a tornar ela viável economicamente. E aí, hoje existem receitas de bolo que a gente vê na internet, vê um monte de informação, as respostas estão aí, o que a gente entende só que está mal organizado.
A gente tem números sendo mensurados pelos produtores, mas a gente não tem um técnico ou alguém que fale, isso está realmente dando lucro, isso está sendo vantajoso para o produtor ou não. E aí, para a gente fechar, quando a gente vira as costas, fica como produtor? Com a cabeça totalmente confusa. Ou seja, ele pega as informações, mas na hora de executar, depois que você não tem mais a pessoa que está te oferecendo essa assistência, acaba ficando desse jeito. Aí colocar em prática vem a dificuldade. Infelizmente, hoje ainda a gente vê que as propriedades estão confusas, há caminho para ser viável, a pecuária leiteira é totalmente rentável, desde que bem conduzida, só que é tanta informação que a gente recebe, tanta coisa que a gente tem feito, mas cabe dizer assim, há um caminho para organizar isso, a gente tem feito esse caminho, nós temos essa metodologia de assistência técnica e gerencial que deixa realmente a viabilidade na propriedade no azul. Por outro lado, a gente vê essa confusão que ainda está na cabeça do produtor e a gente sabe que nenhum produtor acorda pensando hoje eu vou fazer o de menos, hoje eu vou dar só meu 80%. O produtor sempre acorda com a vontade de dar seu 100%. E é o 100% que ele consegue, é o que ele sabe. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco você vai trazer, então, algumas dicas de como organizar, né, esse cubo mágico que está embaralhado na cabeça do produtor. Eu lembro que nós estamos recebendo já mensagens de pessoal de São Paulo, também telespectadores aqui de Poxorel. Daqui a pouquinho a gente tenta trazer as respostas. Então, as mensagens chegaram aqui. Como a gente prometeu, a gente vai trazê-las, as perguntas aí para que o Armando responda. Continue com a gente, daqui a pouquinho a gente está de volta ao vivo aqui de Cuiabá. Bom dia, Senar Mato Grosso. Estamos de volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje discutindo um pouquinho sobre como encontrar viabilidade na produção leiteira. Quem está aqui conosco é o Armando Urenha, que é zootecnista e coordenador de assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso. Armando, primeiramente vamos responder algumas perguntas que chegaram aqui. A primeira aqui de Poxorel, o José Alberto de Oliveira Gomes, ele é produtor rural no município de Poxorel. Poxorel fica aqui próximo à Primavera do Leste, sudeste aqui de Mato Grosso. Ele pergunta qual seria a distância viável entre uma fazenda que produz leite e um laticínio. Boa pergunta, José. Na verdade, essa viabilidade, qual que é a distância, qual que é o correto, quanto isso vai me custar? A gente sabe que quanto mais distante de um canal de comercialização, da distribuição, do consumidor, mais caro é o nosso produto. Além dos mais, a gente tem aqui nas dificuldades das nossas estradas, do nosso acesso, principalmente dos produtos oriundos que trabalham com a parte de insumos, que são caríssimos. A gente tem, não entrando muito nessa seara, mas a gente tem um aumento em lucro em relação ao leite que está totalmente diferente desses 600%, 700% que foram aumentados de insumos. Então, quando a gente fala, produtor, você tem que se organizar, foi acabar de passar para vocês no bloco anterior que a gente precisava de uma organização dos produtores, não são só os produtores que devem se organizar, é uma cadeia toda, tudo em si. Os fornecedores, os produtores, os fornecedores. E aí, nesse sentido, quando a gente vê em distância, a gente vê os laticínios hoje, mato-grossenses, captando leite cada vez mais distante do seu ponto de origem. E a gente vê um laticínio buscando lá longe e o de lá longe buscando aqui perto. O que está acontecendo? Eu acho que também uma organização por parte dessas instituições que permeiam, que regem as regras da pecuária leiteira. E aí não existe distância mais longa ou distância mais próxima que seja o viável para a pecuária leiteira. Existem os custos que a gente tem para produzir esse nosso produto. Ele emenda uma pergunta aqui, vamos aproveitar então responder aqui o Sr. José, que ele pergunta ainda o seguinte, olha, para iniciar a atividade, existe uma recomendação de qual o mínimo de produção de leite por dia? Ele diz que, pelo que ele entendeu, primeiro calcula as despesas operacionais e depois qual produção necessária para a propriedade. Seria mais ou menos isso? Hoje a gente tem visto, isso é um ponto importantíssimo, eu converso praticamente todos os laticínios, todas as cooperativas, as indústrias, as instituições que tem na pecuária leiteira e o pessoal comenta comigo que está sendo totalmente inviável, tanto para o produtor, como para quem coleta esse leite, pegar 50, 60, 70 litros nas propriedades. Isso não está tendo mais condições de manter a atividade, de manter o produtor rural, manter ele na sua atividade.
Então, o quanto é viável produzir? 1.000 litros? 200 litros? 500 litros? Quanto que é viável? Sabe-se que quanto mais a gente produz, mais os gastos a gente vai ter. Quanto menos a gente produz, mais dificultoso tem a gente desenvolver. Então, uma regra para isso não existe. O que existe, e aí eu volto ao assunto da assistência técnica. Um técnico experiente da região que possa mensurar junto ao produtor quanto é viável aquela produção de leite dele ou não. Mas a gente tem 80%, 85% de leite produzido no Mato Grosso abaixo de 100 litros. Então, a gente não pode ter o produto leite como subsistência. Se o tema nosso hoje é viabilidade, isso tem que ser rentável. E a subsistência não é manter só a propriedade, ela tem que manter a propriedade e manter o que permeia a propriedade. Essa litragem, essa produção, ela só vai ser... eu só consigo falar o quanto deve ser produzido naquela propriedade depois de um estudo da propriedade, qual que é a raça, qual que é a instalação, qual que é as estradas que ele falou, e aí qual que é o custo dessa produção e quanto a gente precisa produzir para manter esse custo e manter mais o restante. Perfeito, Armando. Aí, seu José, espero que tenha respondido a sua pergunta. Muito obrigado pela participação. A gente vê como enriquece, né, a presença do especialista aqui para discutir esse assunto e trazer essas informações à medida que elas chegam às dúvidas. Aqui ficou muito claro a importância de contar com essa assistência técnica, de receber esse técnico, porque o diagnóstico vai ser caso a caso, vai ser propriedade a propriedade. Como você disse anteriormente, não existe uma receita de bolo. Vamos rapidamente aqui responder também a pergunta do seu também José Calmon Barreto. Ele mora lá em São Paulo, ele é de Minas, mas mora em São Paulo. Ele pergunta se pode se inscrever nos cursos EAD do Senar, não só os cursos aqui de Mato Grosso, mas os cursos EAD são do Senar como um todo, Senar Nacional, né, Armando? Então, sim, os cursos EAD são interessantíssimos, importantíssimos. A gente tem conseguido atingir uma grande parte da população que tem dificuldade de estar em loco para poder estar estudando, estar se atualizando, estar se inteirando do que tem acontecido. O EAD é um programa de educação à distância feito pela Senar Nacional. Então, qualquer um do nosso país ou de fora do nosso país, basta entrar no site da CNA, do Senar Nacional, e ali você tem todos os trâmites, tem o passo a passo de como está fazendo sua inscrição e quais são as regras, aí, quais são o nosso dia a dia de cada curso ofertado pelo Senar. Importante ler sempre o edital para ver, de fato, né, qual o curso, quais são as regras de cada curso, cada treinamento. Vamos seguir então para nosso assunto. Você trouxe ali, terminou o bloco falando daquele embaralhamento na cabeça do produtor, né? Vamos tentar desembaralhar essa situação. Tem um caminho para isso. A gente não pode mais trabalhar no imediatismo. A gente já trabalha no imediatismo todo dia. O produtor de leite, ele vai e conserta uma mangueira com uma borracha, ele põe uma cola ali, ele compra um medicamento quando a vaca dá um problema no teto ou um problema de casco ou coisa. E o técnico, por sua vez, tem feito esse imediatismo junto ao produtor. A gente não pode mais deixar que isso aconteça. A gente tem uma assistência técnica onde a gente faz um diagnóstico, a gente faz um planejamento junto com esse produtor, a gente adequa essa propriedade e vai fazendo as tarefas mês a mês para que a gente consiga realmente ter algo lucrativo na atividade dele. Então, resumindo aqui, a gente tem que dar um passo atrás, organizar, fazer um planejamento da propriedade antes de ir trabalhando no imediatismo. Além do mais, o pessoal, a gente tem histórico aí, esses são os principais desafios da atividade leiteira que a gente tem visto no nosso dia a dia, sendo a mão de obra delas a mais gritante. Essa mão de obra, o Senar tem condições de colaborar com os nossos cursos de formação profissional rural. Então, o produtor que tem a necessidade ou a curiosidade ou quer tirar uma dúvida técnica na sua propriedade, basta estar participando de um dos nossos cursos ofertados via sindicatos rurais de seu município. Além dos custos da produção, que eu falei, o custo dos nossos insumos, o custo da nossa atividade, o preço do leite, a sanidade, não são tão gritantes. Isso a gente tem como driblar. Então, a gente tem como nos organizarmos nas propriedades e realmente tornar a nossa atividade Isso mostra que muita gente fala que o preço é o grande problema. Tem outros problemas aí que preocupam mais e podem ser resolvidos para até amenizar esse impacto financeiro. Pois é. A nossa assistência técnica, por ter um caráter gerencial, quando o produtor de leite fala, o preço do leite está baixo, a primeira coisa que eu devolvo ao produtor é falar, mas quanto custa o seu litro do leite? Ele fala, não sei. E é esse não sei que a gente tem que começar a saber. Senão, realmente, a gente não sabe se a atividade está sendo lucrativa ou não. Perfeito. Por outro lado, a gente não pode deixar de amarrar a academia, as instituições de pesquisa, a Embrapa, por exemplo,
o produtor rural e a extensão rural. É um tripé que funciona de uma maneira que tem que estar totalmente organizada e equilibrada. E aí, por sua vez, o que a gente pode fechar como viabilidade é que não é... A gente ouve isso sempre e a gente tem que mudar a cabeça do produtor de uma maneira boa para ele e boa para a pecuária leiteira. Não é a sobra da pecuária leiteira que é rentável para ele, mas é um bom investimento. Se a gente souber investir bem, aplicar melhor o nosso recurso, comprar de uma maneira mais organizada, comprar em conjunto, evitar desperdícios. A gente vê em muitas propriedades maquinário estragado, vê produtos sendo comercializados que não servem para muito efeito, o impacto em termos de produtividade. A gente vê compras mal feitas, a gente vê, resumindo, esse imediatismo que tem feito até hoje. E, na verdade, não é a sobra, não é sendo mão de vaca, literalmente, economizando o investimento que a gente vai ter algo no bolso. A gente vai ter algo no bolso se a atividade for conduzida de uma maneira corretamente, e aí a gente consegue realmente mensurar através de números se ela está sendo viável ou não. Armando, te agradeço demais pelas informações, sei que o nosso telespectador também agradece, né? Foi momentos aqui de muito enriquecimento para entender de fato que é possível tirar viabilidade, ter viabilidade econômica na pecuária leiteira. Você já quebrou alguns tabus aqui mostrando que de fato às vezes o problema é gerencial, né? Mas é importante encontrar os mecanismos para driblar essas dificuldades e ficou muito claro que a importância de abrir as portas da propriedade para que a assistência técnica de fato possa realizar o diagnóstico concreto daquela atividade, daquela propriedade, daquela realidade. E a gente sabe que aqui em Mato Grosso existem alguns mapeamentos que mostram que são vários, são inúmeros programas em prol da cultura do leite, né? Ou seja, em todas as regiões existem programas, seja do Senar ou de outras instituições, como você mencionou. É importante que o produtor saiba disso, busque, né, dê esse primeiro passo e receba esse técnico para entender quais são as ferramentas que ele tem à disposição para melhorar o diagnóstico da propriedade dele, né? Legal. A gente agradece o produtor, desejo boa sorte a todos nós. O leite, por sua vez, nunca vai ser um produto comercializado com alto preço, mas é um produto que faz parte da cesta básica, faz parte de nós mamíferos, consumirmos disso desde adulto, idoso e assim por diante. E a gente tem que produzir. Quanto mais qualidade e mais quantidade, melhor para todo cidadão, para toda a humanidade. Armando Urenha, zootecnista, coordenador de assistência técnica gerencial do Senar Mato Grosso, obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou nesta manhã de quarta-feira. Este foi o Bom Dia Senar Mato Grosso. Um excelente dia a todos e até semana que vem. Obrigado.